Andrei tá de volta, mas será que ele já pode estrear contra a equipe do Flamengo? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Boa Vista hoje às 19h30. E óbvio, vamos falar sobre a situação de Lelê. Olha, o Fluminense disse aí que ia acertar com o jogador, mas o jogador deve vir para o Vasco e a gente também vai desmentir uma fake news que apareceu hoje pela manhã. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado aos membros do canal também que nos ajudam a manter o Comenta Léo no ar. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer enorme ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco joga hoje, né, 19h30. A gente vai ter live hoje, hein? A partir das 18h30 a gente está ao vivo aí falando de Vasco, discutindo a escalação. Já tem uma provável escalação do Vasco que eu vou até trazer agora, mas só falar sobre os desfalques. Capasso não deve jogar, como a gente já se imaginava. O Figueiredo também provavelmente não irá a campo. O Robson também ainda é uma dúvida. O Vasco, inclusive, não divulgou ainda os relacionados para o jogo, né, até o momento que eu estou gravando. Marlon Gomes está em recuperação. Enfim, o Vasco aí com alguns desfalques para esse jogo contra a equipe do Boa Vista, mas óbvio, e quando sair a lista de relacionados, vai ser confirmado se alguns jogadores estarão de fora dessa partida. O Vasco, como provável escalação, vou botar até na sua tela, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Andrei, sobre a negociação que rolou pelo jogador. O Vasco deve ter em campo Léo Jardim, do outro lado, aí do lado direito, Pumita Rodrigues, Miranda e Léo. Lucas Piton na lateral esquerda. No meio campo a gente tem Rodrigo, o Jair e o Alex Teixeira. Pelo lado esquerdo aí o Eric Marcos. Pelo lado direito o Gabriel Peck. E no comando de ataque o Pedro Raul. Lembrando, deixando bem claro para vocês, essa é uma provável escalação. Barbieri fez alguns testes durante os treinos, até com o Nenê jogando ali, testando também outros jogadores. O próprio Ryan também teve uns momentos ali de treinamento também, mas eu acho muito pouco provável que o Ryan saia como titular logo de primeira. Mas essa é a provável escalação. Pode ser que o Barbieri opte aí por fazer alguma mudança ou outra, mas provavelmente ele deve manter a base que enfrentou a equipe do Botafogo e a equipe do Trem. Mas logo mais à noite a gente terá confirmado na nossa live a escalação que o Barbieri deve mandar a campo. Falando sobre Lelê, ontem, né, surgiu a informação, a galera, até influenciadores do Fluminense, tá ficando feio, né? Primeiro foi o Jair, agora os caras já estão falando aí de Lelê. Mas o diretor do Itaboraí, né, Profute, que é o time que tem o passe do Lelê, confirmou a galera da Atenção Vascaínos que o jogador será jogador do Vasco. Ainda faltam alguns trâmites, né, para serem assinados. O Vasco já confirmou aí algumas burocracias com o Itaboraí para que após o final do Campeonato Carioca, Lelê seja confirmado no Gigante da Colina. Até tá surgindo aí em alguns grupos de Zap essa matéria que tá passando aí na tela, você viu? Sobre uma lesão de Lelê. Gente, é mentira, gente. Isso aí é fake news das brabas. Esse perfil, inclusive, não é o perfil oficial da galera do Goleada Info, que inclusive faz um trabalho sério. É alguém aí que criou um perfil para se passar pela galera do Goleada Info. Mas não é o perfil da Goleada Info aí. Pelo amor de Deus, Lelê não tá contundido não, viu? É história aí de algum bestão aí que fez essa situação para querer deixar a torcida apreensiva. Falando sobre isso, Lelê que destruiu aí no jogo contra o Bangu, né? E é uma expectativa muito grande que ele venha para o Gigante da Colina. Já tinha gente aí do Fluminense dizendo que o Fred fez o Lelê mudar a opinião, que o Volta Redonda estava chateado com o Fred. Esses caras inventam cada história que, meu Deus do céu. Vamos falar de Andrei? Andrei está de volta, inclusive já assinou seu contrato hoje no CT. Espera agora os trâmites burocráticos, né, para que ele possa ser inscrito. Para ele jogar contra o Flamengo, ele precisa estar inscrito até o dia 1º, que é quando começa a rodada do Campeonato Carioca. Se ele tiver inscrito antes do dia 1º, aí sim ele poderá jogar. O Vasco tem um espaço muito curto para poder colocar ele no campo contra a equipe do Flamengo. Então, vai ter que trabalhar aí bem essas burocracias. O Vasco teria que ter o documento praticamente de imediato
do Chelsea para poder inscrever o Andrei. Então vai faltar essa situação aí para ele poder estrear contra a equipe do Flamengo. Vai depender dessa situação aí dos documentos chegarem. Foi uma negociação muito boa para o Vasco. Por quê? Primeiro, o Vasco vendeu o jogador. O Vasco já recebeu uma parcela do jogador. O Vasco vai receber a segunda parcela em janeiro de 2024. E aí vem as coisas boas. Primeiro, o Vasco não pagará salários do Andrei. O Andrei vem com salários pagos pelo Chelsea. O Chelsea pagará os salários integralmente ao Andrei. Já é uma boa. A gente vai ter um jogador por mais 6 meses sem precisar pagar salário. Aí muita gente vai dizer, por 6 meses só. O cara vai vir de graça praticamente. O Vasco só vai pagar aí com as despesas de custo, né? Manutenção, viagem, entre outras, alimentação no CT. O Vasco não vai ter praticamente custo nenhum em relação ao trabalho que o Andrei vai fazer para o Vasco. Ele vai vir de graça pela equipe do Chelsea. Há uma remota possibilidade que isso não está em contrato, gente. Isso aqui é uma suposição que até, se ele não conseguiu visto, fica até dezembro, vamos dizer assim. Mas isso não é certo. Não vou aqui confirmar para vocês que ele vai ficar até dezembro, porque eu estaria mentindo e estaria sendo leviano com vocês. Mas pode até rolar isso aí. Vai que ele não consegue o visto, fica por mais 6 meses, e aí a gente tem um jogador de 1 ano. Então foi um baita de um negócio que o Vasco conseguiu fazer. Óbvio que os valores que o Andrei foi vendido é questionável. É questionável sim, mas hoje o Vasco faz um negócio muito bom para um jogador que poderia sair em agosto de graça do Vasco, se não tivesse renovado seu contrato. Andrei vem para ser titular, sim, da equipe. Ele pode jogar assim como um 5 ali, como primeiro volante, jogou assim no Campeonato Sul-Americano. É um jogador que ainda tem uma expectativa de ser convocado para a Copa, para o amistoso do Brasil, né, do time principal do Brasil, quando o Ramon vai convocar aí para jogar contra o Marrocos. Inclusive Felipe deve ser o auxiliar técnico do Ramon, né? Então ele tem chances aí de tirar o seu visto. Mas o Vasco faz um bom negócio, vende o jogador, ainda fica com ele, não vai pagar salários. Então, para mim, foi um baita de um negócio. E o Andrei, né, resolveu voltar ao Gigante da Colina. Acho que aquela pressão que a gente fez aí nas redes sociais surtiu efeito para que o Andrei voltasse ao Vasco. Então, é essa a expectativa. O contrato já está assinado, inclusive, como falou Emerson Rocha, o jogador esteve no CT Moacir Barbosa e agora aguarda todos os trâmites para poder ser regularizado pelo Vasco. Lembrando também a vocês que ele já deve treinar no CT Moacir Barbosa assim que o Vasco voltar aí após o jogo contra a equipe do Boa Vista. Paulo Henrique também, galera. Paulo Henrique, Vasco está correndo aí para poder regularizar a situação do jogador e ele já poder ser a opção a Barbieri para o próximo jogo do Vasco contra o Flamengo. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. A live vai ter hoje, hein? 2 lives, pré-jogo, pós-jogo, para a gente bater um papo de Vasco. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!